Jesus. Quem está a dormir, diga amém. Amém. Glória a Deus. Querida igreja, vamos ficar atentos, amém? Os irmãos parecem muito no silêncio, mas vamos ficar bem atentos àquilo que Deus quer falar aos nossos corações nesta manhã, amém? Obrigado, jovem Ruben, por aquilo que Deus já está a falar aos nossos corações. E durante esta semana Deus trazia esta palavra ao meu coração: antes que o galo cante 3 vezes. Diga comigo, antes que o galo cante 3 vezes. Os irmãos talvez recordam um pouco este acontecimento, nós já vamos ler na Escritura, mas o som do galo, o canto do galo vem pela manhã, ao nascer um novo dia. O canto do galo marca o início de uma nova jornada, o fim da noite, o fim da escuridão. E este canto em Jerusalém, numa determinada madrugada, não simbolizou um novo dia, simbolizou o fracasso, simbolizou a dor, simbolizou, irmãos, uma noite amarga para Pedro. Aquilo que nós associamos ao novo dia, um recomeço, um abraçar do novo dia, numa madrugada, numa determinada madrugada, quando Jesus estava para descer à cruz, simbolizou o grande fracasso de Pedro. Alguém naquela noite estava a trair o próprio Mestre. Na cultura judaica, o galo era símbolo de vigilância e de alerta. E no Talmud significava que o galo louvava quando se iniciava o raiar da luz pela manhã. Mas naquela manhã é verdade que o galo louvou a Deus pela luz, mas Pedro chorou amargamente. A verdade é que Deus ainda usa nos dias de hoje esse despertador, este alerta, que é símbolo também de todos os profetas que, irmãos, passaram no Antigo Testamento, sempre levando o povo ao arrependimento, sempre conduzindo o povo a uma decisão a escolher pelo Senhor. Este canto do galo é a semelhança daquilo que aconteceu com Jonas quando chegou a Nínive e começou a anunciar. E aquele povo despertou, aquele povo foi clarificado e fez sacos de cinzas, irmãos, e jejuou e clamou pelo favor de Deus. E nós também nestes dias, irmãos, nós devemos perceber que Deus sempre coloca sinais para nos acordar, para nos despertar antes da destruição. Antes da destruição, o canto do galo sempre ecoa dentro da nossa alma. Antes da destruição, Deus sempre dá sinais e alertas na nossa vida. Deus levantou profetas e Deus agora também colocou esse sinal diante de Pedro, este homem corajoso, impulsivo, que tinha decidido prometer Jesus até à morte. E nós vamos ver este Pedro corajoso a proteger Jesus, para não deixar Jesus ser preso, lançando a própria espada na orelha daquele soldado, tentando impedir que Jesus fosse preso. Mas naquela noite, naquela madrugada, irmãos, o medo falou mais alto do que a fé, e acabou por ser uma noite de desespero, amarga, de dor, de traição. Como é que nós vamos reagir na palavra de Deus? Vamos nos distanciar de Jesus ou vamos despertar para voltar para os braços do Mestre? Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Nós vamos ler 2 passagens, porque as 2 passagens elas se completam uma à outra. Mateus capítulo 26, versos 69 a 75. Mateus capítulo 26, versos 69 a 75. E eu não quero falar apenas da queda, daquilo que levou Pedro a cair, daquilo que fez Pedro negar o próprio Jesus. Eu não quero falar apenas de queda, mas eu quero falar da redenção, do grande resgate que Deus faz na nossa vida, do grande resgate que Deus fez na vida de Pedro. Porque o mesmo Jesus que ouviu a negação foi o mesmo Jesus que depois de ressuscitar veio até Pedro para restaurá-lo. Amém? O mesmo Jesus que esteve presente e viu a negação foi o mesmo Jesus ressurreto que veio até Pedro para levantar a vida de Pedro. Amém? E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, nos levantar
no restaurar, no redimir. E diz a palavra de Deus: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, agora com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhes dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Vamos ler Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versos 54 a 62. E vamos ver, Lucas vem complementar, dando uma maior riqueza. Lucas capítulo 22, versos 54 a 62. Diz a palavra: então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estavam todos sentados. Assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro, eu gostava que pudesse repetir. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Até aqui a preciosa palavra de Deus. Amém. E começamos a pensar: afinal, o que levou Pedro à guerra? O que é que aconteceu com aquele homem impulsivo, aquele homem que caminhava sobre as águas? O que é que aconteceu com aquele homem que disse que jamais iria negar o Mestre, iria escandalizar Jesus? O que é que aconteceu? Uma coisa eu pude perceber: a sua autoconfiança era bem evidente. Aquele homem que dependia de Jesus agora parece que confiava mais em si mesmo do que o próprio Cristo. E quem confia demais em si mesmo já começou a negar a Cristo. É como que, à semelhança de um soldado que vai para a guerra. Imagina a figura do soldado partindo para a guerra, mas não levando a armadura. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer, irmão ali? No primeiro ataque do inimigo, o que é que vai acontecer? Morre. E muitas vezes esta autoconfiança, por causa da nossa habilidade de guerra, porque nós somos soldados, na nossa autoconfiança, nós às vezes pensamos que somos semelhantes aos soldados. Podemos ir para a batalha sem a armadura. Mas deixa-me dizer que o crente que vive sem a armadura, irmãos, a queda está anunciada. Os irmãos estão cá? Amém. Crente sem intimidade, sem oração, sem palavra. Muitas vezes o nosso orgulho é afirmar que nós somos crentes, mas isso não é suficiente. Porque na primeira luta que nós vamos travar pela frente, no primeiro embate, nós vamos cair por terra. Os irmãos estão cá? Amém. Nós muitas vezes geramos essa autoconfiança dentro de nós. Pedro pensava que o seu amor era suficiente. Eu amo o Senhor, isto é suficiente para eu não negar Jesus, para manter a minha fé. Mas muitas das vezes
vezes o nosso amor sem dependência é como caminhar sobre as areias movediças. O que é que acontece, irmã Teresa, se nós caminharmos devagar sobre as areias movediças? Nós vamos afundar. E muitas vezes nós pensamos, mas eu amo Jesus de todo o meu coração. Isto é importante, isto é precioso. Mas deixa-me dizer que o teu amor tens que juntar a dependência. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Amém. Amém? O nosso amor por si só não é suficiente. Nós caímos neste erro de pensar, mas eu amo Jesus de todo o meu coração. Jamais vou abandonar, jamais eu vou desistir do caminho. Deixa-me dizer-te que a videira só produz, o ramo só produz quando está ligado à videira verdadeira. Sansão, irmãos, também confiou demasiado na sua força. E o que é que aconteceu, irmã Sara? O que é que aconteceu a Sansão? Sansão perdeu tudo, porque esqueceu que a sua força vinha do Senhor. Irmãos, não basta apenas ter que amamos a Deus. A nossa força vem do Senhor. Dependência de Deus. Buscar a Deus. É como que o alpinista, por causa da sua experiência, por causa dos seus anos de crente, porque já sabe muito bem como é que as coisas acontecem todos os domingos, já ouviu esta palavra uma vez, duas na sua mente, e o alpinista vai na garantia que pode subir a montanha sem os aparelhos de segurança. Você pensa no alpinista subir a escalar a montanha sem os aparelhos de segurança, pensando e confiando na sua capacidade. Já subiu várias vezes a montanha, mas o que é que pode acontecer ao alpinista? O que é que pode acontecer ao alpinista? Pode cair, pode perder a sua própria vida. E Pedro, este homem corajoso, ousado, pensou no seu coração, jamais tudo aquilo que ele já experimentou, ele já viu os demónios sair, ele já viu Jesus ressuscitar o morto, ele já sonhou com o mestre, ele tinha intimidade com o mestre, mas agora ele pensava que jamais iria cair, e agora ele estava a confiar demasiado em si mesmo. Ele estava demasiado autoconfiante. Ele era como alpinista, eu vou escalar a montanha, não preciso de nenhum aparelho de segurança. E muitas das vezes a nossa autoconfiança faz-nos depender de nós e não depender do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Diga comigo, a nossa força vem do Senhor. Não basta dizer que amas Jesus. Nós temos que depender, temos que nos alimentar. Temos que ter intimidade com Deus. Buscar o Senhor de todo o coração. E muitas das vezes nós confiamos, mas está tudo bem, eu conheço, eu sou fiel, eu já caminhei há tantos anos em Cristo, eu amo o Senhor de todo o meu coração. Não é suficiente. Nós precisamos estar dependentes de Deus. Amém. Nos alimentar dEle, de orar, de ter intimidade. Os irmãos estão cá? Nós precisamos de ter intimidade com Deus. A sua autoconfiança foi o início da queda. Afinal, porque é que Pedro caiu? Diz lá em Lucas capítulo 22, verso 54. Nós vamos perceber o que é que levou à queda. E diz a palavra, empreendendo levaram, puseram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. Pedro seguiu de longe. Pedro estava fisicamente perto, mas espiritualmente estava longe. Pedro, conforme nós lemos na palavra de Deus, estava entre os inimigos, se aquecendo no lume que os inimigos próprios eles prepararam. E muitas das vezes, irmãos, tem cristãos que vivem no mundo, pensando talvez que vão trazer luz ao mundo. Muitos vivem nos ambientes que o mundo proporciona, dizendo, pastor, nós precisamos ser a luz do mundo. Não se esqueçam que muitas das vezes aqueles que afirmam que vão ser a luz do mundo já estão apagados. E quem vive em ambientes do mundo, quem vive aquecendo-se com aquilo que o mundo põe, dia menos dia vai queimar-se. É verdade. Amém? Amém. Quem se aquece em ambientes do mundo, em lumes que o mundo prepara, na mão dos inimigos, dia menos dia vai queimar-se. Pedro seguia Jesus de longe, se aquecendo no lume dos inimigos. E logo começou-se a queimar. É como tirar um carvão de uma braseira. O que é que acontece na época? Se nós tiramos um carvão,
de uma braseira, o que é que acontece? Apaga. Irmão José Maia, confirma, apaga, não é? Apaga. Por mais que a braseira esteja intensa, fugir, retirar do meio da braseira, o carvão vai apagar por si próprio. E diz a palavra que Pedro seguia Jesus de longe. Seguir Jesus de longe é o início da nossa frieza espiritual. Seguir Jesus de longe é o início da frieza espiritual. Foi aquilo que aconteceu com a vida de Ló, quando saiu da presença de Abraão, caminhou para a destruição, para Sodoma, para longe da presença de Deus. Quem vive distanciado de Deus acaba sem a presença e acaba frio espiritualmente falando. Acaba, irmãos, se aquecendo em lumes que vão prejudicar a sua vida, em ambientes que vão contaminar o seu coração. E Pedro caiu por causa disso mesmo. Por causa disso mesmo. Ele caminhava longe do Senhor. A sua vida começou a arrefecer. A sua distância começou a ser notória. E é isso que acontece em muitos cristãos no dia de hoje. Muitos dizem que precisam de ser sal e luz, mas já estão apagados no mundo. Estão a aquecer-se em fogueiras que não lhe pertencem. Estão-se a queimar. Estão a arrefecer. Estão-se a distanciar do próprio Mestre. Mas eu louvo a Deus, que Deus ainda canta no dia de hoje. Amém. A graça ainda canta mais alto que o pecado. A aproximação de Deus é poderosa na nossa vida. E a palavra veio nos ensinar isso mesmo. Irmãos, esse distanciamento foi evidente. E percebemos que a sua queda não começou da sua boca. A queda não começou na sua boca. A queda já tinha começado no seu. Não, a queda não veio quando ele negou o próprio Mestre, dizendo que não pertencia àquela turma, àquela equipa. A queda começou antes, lá no Getsemane, quando Jesus disse para orar. E foi isso ou não foi isso que Jesus disse? Estava a chegar um momento difícil, de grande tentação, de grande perturbação. Um dia como nunca eles tinham experimentado. E Jesus, ele se separou para orar, para clamar ao Pai. Mas quando chegavam perto dos discípulos, o que é que eles estavam a fazer? Eles estavam adormecidos, estavam a dormir. E foi aí que começou a queda na vida de Pedro. Ele não podia estar longe, ele tinha que cuidar do seu lugar secreto. E nós não cuidamos do nosso lugar secreto. Se nós não tivermos vida de oração, se nós estivermos ligados a Jesus, se não vivermos a palavra de Deus, se não vivermos a igreja, a nossa queda também está iminente. E a nossa queda não está só quando, através das nossas ações, pastor, mas ainda não neguei o Mestre pela minha boca. Mas às vezes negamos o Mestre pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. A queda não começa na boca, mas no coração. E é interessante, irmãos, o pecado vem e acontece quando nós deixamos de buscar a Deus. O pecado é o fruto, mas a raiz foi a negligência. Amém? O pecado foi o resultado, foi o fruto, ou seja, ele negou, mas ele foi negligente quando devia orar e não orou. Se nós formos fracos na nossa oração, na nossa dependência com Deus, na nossa caminhada com Jesus, nós vamos falhar o alvo. Os irmãos estão cá? Amém. Nós vamos falhar se não tivermos intimidade, se não buscarmos a Deus de coração. E o diabo, deixa-me dizer, que não precisa de nenhuma porta aberta. O diabo só precisa de uma janela entreaberta. Não é? O inimigo das nossas almas não precisa de uma porta escancarada para entrar. Ele precisa apenas de uma janela semi-aberta. Quando nós negligenciamos a nossa caminhada com Deus, a nossa vida de oração, a nossa consagração, a nossa dependência e confiamos em nós mesmos, a queda está a caminho. Os irmãos estão cá? Lá em Tiago, capítulo 1, verso 14 a 15. E nós precisamos de não negligenciar a nossa vida em casa, a nossa vida de oração. A Bíblia em Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, vem afirmar isso mesmo. Quando a nossa boca nega a Cristo, o nosso coração já o abandonou há muito tempo. Mas diz a palavra,
Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de haver a concupiscência concedido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. No pecado nasce o desejo, cresce no oculto, e depois do oculto vem a manifestação do próprio pecado. Através das nossas concupiscências, ele cresce no secreto, e quando se exterioriza, quando se manifesta, irmãos, é fruto daquilo que aconteceu no coração. Os irmãos estão cá? Davi, antes de pecar com Batseba, irmãos, ele já tinha descuidado da sua vida espiritual. As coisas não acontecem do nada. Há um ciclo, há um processo. E o processo começa quando nós nos distanciamos de Deus. O processo começa quando nós negligenciamos Deus. É aí que vem a nossa queda. Não é quando ela é evidente. Os irmãos estão cá? Mas eu louvo a Deus porque o galo cantou. A graça de Deus veio até à vida de Pedro. Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus nos ensina, quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. Os irmãos, imaginem a cena. Jesus já tinha avisado o próprio Pedro que isto iria acontecer. E quando Jesus olha para Pedro, quando ouve o galo cantar, e Jesus olha para ele, e os irmãos imaginem o choque que aconteceu no coração de Pedro. E eu louvo a Deus que Deus ainda usa galo, o canto do galo no dia de hoje, para despertar a nossa vida. Eu louvo a Deus que Deus ainda usa pregações, Deus ainda usa louvores, Deus ainda usa pessoas no dia de hoje para despertar a nossa vida espiritual, para nós nos arrependermos, para nós despertarmos a nossa fé. Eu louvo a Deus que Deus também usa a igreja de Miranda para despertar o teu coração. E Jesus olha para ele, para Pedro, mas à semelhança do pai quando o filho erra, não para o condenar, mas dizer: eu avisei-te, mas eu estou cá porque eu ainda te amo. O olhar de Jesus não foi para condenação. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu avisei-te, mas eu ainda te amo. E o mesmo Pedro que negou, o mesmo Jesus que presenciou Pedro negar, foi o mesmo Cristo que a seguir, depois de ressuscitar, se revelou à vida de Pedro. Jesus vem aos nossos corações para aquecer os nossos corações, para despertar a nossa vida, para que nós possamos voltar ao caminho. Foi isso que ele fez na vida de Pedro. Foi isso que ele fez nos discípulos que caminhavam no caminho de Emaús, quando se distanciavam de Jerusalém. Cristo se revelou à sua vida e diz que quando Jesus falava, eles falavam para isso, não aquecia os nossos corações. É isso que Deus faz nesta manhã. Deus quer despertar a nossa vida espiritual, para não darmos mais longe do Senhor, mas para nos arrependermos e para caminharmos uma nova vida em Cristo. Os irmãos estão cá? Nós não devemos negligenciar a nossa vida no secreto. Deus ainda usa pessoas nos dias de hoje. Foi aquilo que aconteceu à semelhança lá no jardim do Éden, quando Deus buscou Adão e Eva, perguntando: Adão, onde tu estás? A graça de Deus sempre nos encontra. Mas não nos deixa mais da forma que nos encontramos. A graça de Deus, quando vem até nós, vai nos achar, mas não nos vai deixar da mesma maneira. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu louvo que é isso que Deus quer fazer na nossa vida, passando e despertando os nossos corações, não para apenas nos acusar, mas para nos redimir das nossas falhas, para nos redimir quando nós negamos o Senhor com as nossas decisões, com as nossas escolhas. Deus usa o canto do galo como um alerta para a nossa vida, antes da destruição, antes da tua perdição. O Senhor se revela até nós, para que nós possamos voltar a nossa atenção para Ele, para que possamos voltar a nossa atenção para Ele. Talvez estejas a viver um momento em que distanciaste do próprio Cristo. Talvez desejaste viver em ambientes do mundo, mas o canto do galo é uma realidade da nossa consciência e do nosso coração. Deus quer nos despertar para estarmos no caminho, para vivermos o seu propósito. O Espírito Santo usa pessoas e usa até o nosso fracasso para que nós possamos despertar que sem Ele nada somos. Sem Jesus nada somos.
E diz a palavra que Jesus olhou para ele, não para o acusar, mas para o restaurar. E Pedro chorou amargamente. Pedro foi para o seu lugar secreto, chorou amargamente e arrependeu-se. E quem se arrepende, irmãos, é transformado pela glória de Deus. Amém. Pedro foi moído nas mãos do oleiro para ser construído um vaso novo. Às vezes nós choramos amargamente, mas que este chorar não possa ser para remorsos, mas possa ser um coração voltado para Deus. Dizer: Senhor, eu arrependo da minha vida, da minha distância, da minha autoconfiança, e eu quero me aproximar do teu altar, porque o altar de Deus é um altar restaurador na nossa vida espiritual. Amém? O arrependimento gera vida. Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Eu convido os irmãos a poder ler 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Pedro chorou amargamente. Pedro arrependeu-se. Pedro que começou a cair na realidade e começou a confessar e a pedir perdão a Deus. Arrependeu-se de uma forma genuína. E diz a palavra de 2 Coríntios capítulo 7, verso 10: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. A tristeza para o mundo foi a tristeza que aconteceu no coração de Judas. Ambos cometeram o mesmo erro, traíram o mestre. Mas a tristeza de Judas foi para a morte, foi para os remorsos. Mas a tristeza, as lágrimas derramadas no altar foram de arrependimentos. E quando alguém se arrepende, é gerada vida no seu coração. Deus opera arrependimento para a salvação, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Foi isso que aconteceu no coração. Um homem arrependido, disposto de novo a abraçar a causa do Mestre. Louvado seja Deus. Amém. Pedro chorou e foi transformado. A restauração, irmãos, é sempre maior do que a queda. Jesus não apenas perdoou Pedro quando ele pede perdão, quando se arrependeu, mas Jesus se revela à sua vida depois da ressurreição, preparando uma refeição, e perguntou para Pedro: Pedro, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes negou Pedro Jesus. Os irmãos lembram-se? Primeira vez que tu estavas com eles: não, não estou com eles. Não, tu falas deles, tu falas, tu denuncia. Não, eu não sou deles. E diz que amaldiçoou algumas tradições, começou a amaldiçoar e a jurar que não. Segunda vez. E a terceira vez, sempre pior. É isso que acontece quando nós nos aquecemos no fogo do mundo. Se nós acabamos por negar o Mestre, e acabou por negar o Mestre 3 vezes, e 3 vezes agora o Senhor lhe pergunta ali naquela mesma fogueira, quando preparava o peixe, novamente outra fogueira: Pedro, amas-me? Amo-te, Senhor. Novamente perguntou-lhe 3 vezes. Tinham acabado de negar 3 vezes, agora pergunta novamente 3 vezes: Pedro, ama-me? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E deixa-me dizer que a graça de Deus não apenas perdoa os nossos pecados. A graça de Deus vai nos reposicionar na nossa posição em Cristo. O seu chamado foi de novo ativado. Aquilo que estava perdido foi de novo concedido por Jesus Cristo. É isso que faz a graça de Deus. A graça de Deus nos restaura. E a nossa restauração é sempre maior do que a nossa queda. É por isso que quando falamos de Saulo, perseguia os crentes, mas aquilo que Deus fez a seguir na sua vida foi algo poderoso e transformador para a vida da igreja. Paulo perseguiu muitos cristãos, mas tudo aquilo que veio acontecer depois de uma vida transformada, abraçou a Europa, foi aquilo que se deixou mais cartas para nós, para a igreja nos dias de hoje. Aquilo que aconteceu depois foi muito maior que aquilo que ele fez. E aquilo que Deus faz na nossa vida, Deus restaura. E Deus, quando restaura, faz maior, mais poderoso do que aquilo que é a nossa queda. Amém? Deus apaga o nosso passado e escreve um novo futuro diante dos nossos olhos. Louvado seja Deus. O seu chamado foi reiniciado. No Pentecostes, ele que tinha descido negou o próprio Mestre diante daqueles homens,
mas no Pentecostes ele anunciou para uma grande multidão, e uma grande multidão se converte ao Senhor. Louvado seja Deus. Que coisa tremenda Deus faz no homem caído. E é por isso que eu queria destacar a redenção. Maior é aquilo que Deus quer fazer em nós. Muitas vezes nós nos distanciamos. Muitas vezes a nossa autoconfiança, não, mas eu vou conseguir dar a volta à situação. Eu amo o Senhor, jamais me vou afastar da igreja. Jamais vou deixar de viver o propósito de Deus. Irmão, só vive o propósito que é dependente de Deus. Só vive o propósito quem tem intimidade com Deus. Só permanece de pé quem não negligencia a sua vida espiritual. E deixa-me dizer, é isso que nós queremos fazer. O homem cai, mas Deus usa um grande despertador, o canto do galo. E Deus continua a despertar a vida da igreja, para não nos afastarmos e para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Pedro se arrependeu e voltou. E deixa-me dizer que a culpa é uma prisão. Quando nós fazemos alguma coisa errada, nós desejamos orar. Quando entristecemos o coração de Deus, nós desejamos orar. Não desejamos, temos vergonha. O nosso pecado nos afasta do Senhor. Mas deixa-me dizer que o arrependimento é uma chave para experimentar um futuro semelhante com Jesus. Quando nós nos arrependemos genuinamente, o altar de Deus é regado com lágrimas de arrependimento. Quando nós nos arrependemos, é como que abrir uma chave. Voltamos a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Deus ativa de novo o nosso chamado. Deus nos abraça de novo e nos lança de novo para vivermos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu acredito, irmãos, que o galo ainda continua a cantar nos dias de hoje. Há uma geração que se afastou, que esfriou, que nega Cristo com as suas atitudes. Mas à semelhança de todos os tempos, Deus tem levantado profetas, pastores, para despertar a igreja nos dias de hoje. Em todo o tempo, Deus sempre levanta homens e mulheres e traz a sua palavra para despertar o coração do povo. Para que não alimente mais os ídolos que tem no seu coração. Porque o coração do homem é profissional em levantar ídolos. O homem coloca cantores no seu coração. O homem coloca tanta coisa acima de Deus que ocupa o lugar de Deus. Mas nós precisamos nos arrepender, ouvir o despertador do céu. Deus quer trabalhar no nosso coração e usar esta geração para ganhar a próxima geração. Deus quer despertar a nossa vida nesta manhã. Não interessa como nós estamos. Deus não quer apenas uma igreja que admira Jesus. Nós queremos ser verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Não apenas admirar aquilo que Ele fez. Às vezes temos uma grande admiração por aquilo que Ele fez. Foi um grande homem, fez coisas importantes. Mas nós não queremos ser admiradores. Nós queremos ser seguidores de Jesus Cristo. Eu convido o irmão a ficar de pé nesta noite.